Fala, torcedor, tudo bom? Aqui é o professor Márcio, do Oficial no Campo FC. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa campanha que o Náutico vem desempenhando no Campeonato Brasileiro da Série B. Uma campanha em que ele consegue fazer uma boa pontuação, ele consegue vencer as equipes que estão na parte de baixo da tabela, mas ele não consegue bons resultados diante das equipes que estão brigando ali no G6. Além disso, a gente vai fazer uma análise do segundo gol sofrido pela equipe diante do Novo Horizontino, segundo gol que criou aí a possibilidade de finalmente uma vitória contra as equipes do bloco de cima ter acontecido. Mas antes disso, eu peço para você que está vendo o vídeo, que ainda não segue aqui o meu canal, que se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe o vídeo, porque vai estar sendo de grande ajuda, vai ser muito importante para que esse meu novo projeto ele possa continuar essa crescente aí e que eu possa atingir a minha primeira meta, que é a de 50 inscritos. Então, de verdade, eu conto muito com essa colaboração de vocês. Então, vamos começar aqui, torcedor, falando inicialmente sobre essa disputa do Náutico contra o bloco de baixo da tabela. Então, aqui eu trago para vocês os números, né, do Náutico diante dessas equipes que estão lutando na parte inferior da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem aí, diante do Operário, o Náutico fez uma excelente partida, goleou a equipe do Operário, um resultado que não é tão fácil de acontecer, principalmente jogando lá no Paraná, uma equipe que é difícil de ser batida lá. Ele hoje, até a gravação desse vídeo, o Operário é o nono colocado, o Náutico venceu por 6-2. Jogando em casa, venceu a equipe do Cuiabá, até então décimo colocado por 1-0. Venceu fora o Atlético de Minas Gerais, atual 11º, também por 1-0. Também fora de casa, venceu o Atlético Goianiense, 13º. Perdeu para a equipe do Ceará, 14º colocado hoje, mas a gente sabe que o Ceará tem potencial e provavelmente vai ter uma grande injeção de dinheiro para se reforçar bem quando a janela abrir, e tem tudo para brigar na parte de cima. O Náutico perdeu por 1-0 jogando fora de casa, empatou com o Botafogo da Paraíba, de São Paulo, desculpe, que hoje é o 16º colocado, venceu a Ponte Preta, que é 19º, e venceu o América Mineiro, atual lanterna da competição, por 4-0, jogando nos aflitos. Então a gente vê, torcedor, que o Náutico, diante dessas equipes que estão no bloco de baixo, né, ali do nono, décimo, na tabela, o Náutico consegue um bom desempenho. O problema é quando a gente vai para a parte de cima da tabela, e o Náutico ele não vem conseguindo manter esse desempenho. Então, hoje, até a gravação desse vídeo, o Náutico é o sexto colocado, porém, ele pode perder essa posição caso o Criciúma vença a equipe do Ceará, esse jogo em Criciúma. Então, o Náutico pode perder uma posição na tabela e cair para a sétima colocação. Então, diante das equipes que estão na parte de cima da tabela, o Náutico não conseguiu vencer ainda nenhum adversário. Então, o Náutico perdeu em casa para a equipe do São Bernardo por 3-0, que hoje é o atual líder da competição. Perdeu fora de casa para o Sport Clube do Recife por 2-0, jogando na ilha. Perdeu nos aflitos por 1-0 para o Fortaleza, que hoje é o atual quarto colocado. O Novo Horizontino, que foi o resultado mais recente, empatou em 2-2 e perdeu a estreia diante da equipe do Criciúma, jogando em casa por 1-0. Então, o Náutico, nessa conjuntura atual do Campeonato Brasileiro da Série B, ele consegue fazer bons jogos e conseguir vitórias contra as equipes do escalão de baixo, mas diante da parte de cima da tabela, ele até consegue fazer bons jogos, mas não consegue reverter esse bom futebol em um bom resultado dentro de campo e sair com a vitória. E para a gente ver
Como o Náutico deixou escapar essa possível vitória diante do Novo Horizontino, eu trago para vocês aqui um vídeo que é um vídeo que eu fiz a métrica, uma métrica em relação ao gol sofrido pelo Náutico, o gol de empate marcado por Robson, com uma assistência belíssima do meio campo, Rômulo, da equipe do Novo Horizontino. Então, eu trago aqui para vocês, pessoal, esse lance, né? Então, vou colocar aqui do início. Então, nesse gol, a gente observa o seguinte: a Rômulo, ele dá, né, o passe. Então, a gente observa aqui que na equipe do Náutico tem 4 jogadores da equipe alvirrubra, os 4 bem espaçados, dando espaço para 2 atacantes do Novo Horizontino ficarem livres de marcação. O meio-campista Rômulo, ele tinha até uma possibilidade de enfiar essa bola, né, aqui em frente, nessa diagonal aqui, para esse atacante que vinha posicionado, mas ele faz o lançamento e o atacante Robson, que vinha sozinho, no meio de 3 jogadores do Náutico aqui, ele consegue colocar num toque a bola para dentro do gol e assim decretar um empate entre Náutico e Novo Horizontino. Então a gente observa, né, uma falha na marcação da equipe do Náutico. Obviamente, para alguém fazer um gol, alguém tem que falhar, mas a gente viu ali no lance que eu trouxe para vocês que os 2 atacantes do Novo Horizontino, eles se posicionam entre 4 defensores do Náutico, né, que estavam mal posicionados na jogada, conforme eu fiz aqui essa métrica. Então, a gente observa que tem aqui esses 4 jogadores do Náutico, 3 juntos do atacante Robson, e os 2 atacantes do Novo Horizontino, eles tinham todo esse espaço livre para atacar, e como eu tinha comentado antes, ele tinha essa opção de fazer esse lançamento aqui para o atacante que estava fechando no primeiro pau, mas aí ele faz um lançamento belíssimo para o atacante Robson, que vem fechando ali no meio da área, e ele, com um toque, coloca a bola para dentro das redes e decreta o empate do Novo Horizontino. Então, torcedor, o Náutico, se ele quiser realmente brigar por uma das vagas para a primeira divisão de 2027, ele precisa fazer alguns ajustes, principalmente no sistema defensivo, né? A gente viu no jogo diante do Fortaleza algumas falhas, né? Principalmente ali na marcação. Precisa também melhorar a questão do aproveitamento das jogadas criadas pela equipe e, consequentemente, conseguindo esses ajustes, o Náutico, ele vencendo adversários diretos no confronto por essas vagas, aí sim ele entra na briga por uma classificação para a Série A da temporada que vem. Então, torcedor, espero que você tenha gostado do vídeo. Quero muito aqui saber tua opinião, deixe teu comentário. Você que ainda não segue aqui o meu canal, se inscreva, compartilha, dá o like e aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.